Uma pesquisa da consultoria McKinsey revelou que 70% das empresas já utilizam inteligência artificial nas atividades do dia a dia. A gente vai entender agora as tendências para este setor do agro e como a tecnologia está revolucionando as rotinas. Veja só, outro dado interessante é o que você está vendo na tela. As empresas estão utilizando a inteligência artificial para realizar mais de uma função nos negócios. 72% das companhias já utilizam a inteligência artificial para uma ou mais funções. Veja também que há um aumento no uso da inteligência artificial para realizar mais tarefas na comparação de 2023 com 2024. No agronegócio, a McKinsey revela que o potencial que o uso da inteligência artificial tem, a analítica combinada com a inteligência artificial generativa, pode gerar ao setor com uma estimativa acima de 100 bilhões de dólares em valor econômico, ou seja, é um mercado crescente. A consultoria explica que a inteligência artificial analítica é aquela que resolve tarefas específicas, fazendo previsões com base em conjuntos de dados bem estruturados e regras pré-definidas. Já a inteligência artificial generativa se refere a aplicativos que processam conjuntos grandes e variados de dados não estruturados, incluindo dados geoespaciais, meteorológicos e realizando mais de uma tarefa. Ela pode gerar novas ideias, identificando padrões, principalmente quando se trata de tarefas complexas. E quando o agro junta essas questões, o resultado está nessa tela que você vê aí, que mostra o potencial de geração de valor econômico no agro. Os setores que estão sinalizados em preto são os que possuem maior potencial de ganho econômico com o uso da inteligência artificial, como nas operações que envolvem fertilizantes e equipamentos agrícolas, por exemplo. Em azul são as áreas que têm potencial médio e em cinza um menor potencial, é o que apontou a consultoria. E a gente vai em frente para entender o que vem por aí no mundo da inteligência artificial associado ao mundo dos negócios e do agro brasileiro. E para tratar das tendências de inteligência artificial para 2025, nós vamos receber Samidana, que é economista, comentarista da Jovem Pan e também profissional com atuação na área de inteligência artificial. Sami, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Está contigo, Kellen, no Hora H do Agro. Também sei que teremos um super especialista para esse bate-papo, uma área que eu trabalho e adoro. Muito obrigada, Sami, pela companhia. Se junta a nós, Francisco Jardim, que é fundador da SP Ventures, conhece muito de agro, de tecnologia e vai trazer para a gente algumas das tendências para esse novo ano. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Kellen. Uma honra estar aqui com você, com o Sami, falar desse tema aqui que a gente está tão otimista e estamos investindo tanto nele aqui no agro brasileiro. Muito bom. Vamos começar com você, Sami. Esse ano você apresentou para todos aqui na Jovem Pan e para todos no Brasil o seu avatar. Eu já vou começar por aí mesmo, pedindo para a produção colocar no ar uma imagem do Samidana, ou seja, via inteligência artificial, entrando na programação da empresa, da televisão, um avatar de IA. Já é um grande salto quando a gente fala de inteligência artificial e comunicação. Explica pra gente, foi você que fez e em que momento nós estamos na adoção de IA no Brasil? Olha, eu tenho duas empresas de IA. Essa do avatar se chama Samp, que é uma empresa que nasceu dentro da própria Jovem Pan e hoje tem vários clientes. O objetivo dela é usar IA para produção de conteúdo, seja para empresas de mídia, seja para empresas de outros ramos, mas que querem produzir conteúdo. Então, a gente tem caso de imobiliária, tem caso de empresas do ramo financeiro. Então, primeiro a gente tem robôs que a gente programa para capturar notícias. Então, cada veículo tem um editorial e seleciona, e uma empresa também seleciona onde são os pontos, onde são as fontes. Feito a captura, que pode ser em texto, pode ser notícias em vídeo, pode ser notícias em áudio, pode ser notícias em PDF e em qualquer formato, a IA processa e aí, de acordo com o manual de redação da empresa ou do veículo, a gente cria textos, áudios e vídeos. Esse caso que vocês têm, posts para redes sociais, por exemplo, esse caso que vocês estão vendo é um caso que é usado hoje na Jovem Pan, chama IA News Jovem Pan, tanto o texto como a voz
como o vídeo são feitos totalmente por IA. A gente tem uma equipe que faz a curadoria só dos assuntos, então fala assim, hoje vamos falar sobre a questão do acordo do Mercosul e com a União Europeia que vai afetar o agro. Então você põe isso, a IA já edita o vídeo, já gera o áudio e vai para o ar. Uma edição pela manhã, uma edição pela noite. Depois eu falo com mais detalhes, mas eu tenho outras empresas que aí sim entram mais em áreas que não sejam, tudo que não é conteúdo. Então tem empresa prestando serviço jurídico, para logística, para e-commerce, e aí vai. Mas conteúdo é a SAMP, SAMP.ai, que é AI, é o caminho dela, e é uma empresa que nasceu da Jovem Pan, depois de um trabalho que a gente fazia nos bastidores de mais de 2 anos, né? Principalmente para texto, para geração de gráficos de economia. Então, ela surgiu aí dentro e hoje é uma empresa independente, né? Ela tem outra gestão e eu sou um dos fundadores e um dos sócios. Muito legal, Sami. É engraçado, né, Francisco? A gente vê o Sami dando uma entrevista aqui pra gente e o avatar dele do lado, porque para alguém que está desavisado e não prestou atenção, fica difícil perceber que é um avatar com inteligência artificial trazendo essas notícias. E a gente começou a nossa entrevista aqui para tratar de tendências de IA também no agro com um case de inteligência ligada a conteúdo, fora do agro. Como é que está a adoção de IA no agro? Como foi 2024, como será 2025, Francisco? Mas, Kellen, eu acho que esse fenômeno de IA é o mais impressionante dessa grande revolução tecnológica, que é a disseminação, o quão abrangente está sendo a adoção, né? Está sendo muito mais rápido e mais abrangente do que foi a adoção da internet, por exemplo, né? A gente está vendo hoje todas as principais áreas do agro, seja na pecuária, seja na agricultura, dentro da porteira, fora da porteira, no mundo digital e no mundo da biotecnologia, implementando IA nos seus processos, seja para processar dados e conseguir entregar mais inteligência ao produtor, ou seja, para otimizar o desenvolvimento de novos produtos, né? É impressionante a velocidade que o nosso portfólio aqui de investimentos de AgTechs estão conseguindo embarcar essas tecnologias nas suas soluções existentes. Você falou sobre o portfólio de investimento nas AgTechs. Vocês investiram muito em empresas que enxergaram a IA como estratégica para o novo salto e você citou pecuária, mas tem outras áreas do agro que já estão usando a inteligência artificial. Se você puder, responda essas 2 perguntas. Como é que vocês estão enxergando do ponto de vista de investimentos e quais são as áreas do agro que são mais notáveis na adoção de IA até o momento, na sua percepção? Total, Kellen, eu vou dar alguns exemplos, tá? A gente tem uma empresa investida que chama Egro, que é o maior software de gestão na nuvem para fazendas hoje do Brasil. Ela acabou de fazer uma parceria com o Google, com o Gemini, para desenvolver ferramentas conjuntas usando a sua base de produtores e dados, trazendo soluções de IA diretamente para a tomada de decisão. Aqui vai desde identificar dentro das fazendas que rodam na plataforma onde que a gente poderia estar utilizando itens de produtividade do produtor, até produzir conteúdo para conseguir atrair mais produtor para a plataforma, né? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que está realmente surpreendendo a gente pela velocidade da adoção é a cadeia de insumos biológicos. Quando a gente começou a investir em insumo biológico aqui no Brasil há mais de 10 anos, as empresas não tinham nenhum bioinformata, era sempre biólogo, engenheiro agrônomo, tocando as companhias, fazendo P&D, desenvolvendo e vendendo. Hoje, toda empresa de insumo biológico, seja biodefensivo, seja biofertilizante que bate a nossa porta, já tem pelo menos um bioinformata na sua operação. E o uso de inteligência artificial permite a bioprospecção acelerada de micro-organismos, mas também permite a formulação de muitos micro-organismos dentro de um produto só, fazendo os cálculos e antecipando como que aqueles micro-organismos vão conseguir coexistir e entregar uma solução mais completa para o produtor. Então, a bioprospecção e o lançamento de novos produtos fica muito mais acelerado e eficaz com a IA. Interessante que você fala em processos mais acelerados, em ganhos, né, de eficiência. Eu volto para você, Sami, pegando justamente esse link. Eu vejo você viajando diferentes áreas do Brasil, fazendo palestras dirigidas a um público que quer saber de IA.
Qual é a sua percepção sobre o uso da inteligência artificial em todos os demais setores da economia, não só o agro? E o que mais as pessoas te perguntam, o que mais elas têm interesse de saber nesse sentido, de acelerar processos, de ganhar eficiência? Eu acho que tem um grande gargalo no Brasil, que é a falta de programadores de alto nível para criar os próprios modelos. Então, isso dá por dois motivos, né? É uma formação muito específica, que muitas vezes é assediada internacionalmente. Então, eu tenho vários amigos que são brasileiros e moram aqui, mas trabalham para empresas lá fora. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, o segundo problema é que ainda a gente está, aí eu estou falando da maior parte das empresas, ela está ainda numa fase mais de curiosidade do IA. Então, você vê, olha, uma IA que faz uma música, olha, uma IA que faz planilha, olha, uma IA disso. E aí eu vejo o caminho sendo um facilitador. Então, eu tenho bons casos em que a gente fez poucas coisas de modelos próprios, mas que a gente conseguiu integrar. Então, você fala assim, ó, a gente vai pegar esse IA e integrar dentro do sistema do cliente, E eu acho que esse seria um passo intermediário até a gente ter de fato os próprios modelos de IA. Mas só integrar dentro do sistema do cliente já tem um ganho de produtividade enorme. Às vezes, para agro, por exemplo, você tem alguma coisa de reconhecimento de imagem que pode auxiliar na produção. Isso conectado ao sistema que o cliente já tem, já dá um salto qualitativo muito significativo. Interessante. Francisco, você concorda com a visão do Sami de desafios ligados à mão de obra, que é uma mão de obra que está bastante assediada, né? Você acha que pelo setor agro, tem algumas fronteiras, às vezes até geográficas, se torna mais difícil que a gente adote a IA em larga escala, na velocidade que outros setores, a exemplo de áreas de tecnologia, já estão adotando, em função desse aspecto de mão de obra? Kellen, eu vou te falar até um outro ângulo que endereça a mesma questão do Sami, mas que mostra o tamanho da oportunidade, né? O que a gente está vendo com as startups do agro? Hoje, com o IA, você precisa de menos programadores para desenvolver um produto e lançar uma ferramenta, porque o IA permite a escala do desenvolvimento de software, né? Então, um bom desenvolvedor hoje, usando inteligência artificial para desenvolver um código, desenvolver um produto, ele consegue fazer o que antes você precisava de 4, 5, 6 desenvolvedores, né? Então, as startups estão ficando muito mais enxutas, estão conseguindo ser muito mais produtivas e, por um lado, está sanando esse ponto da gente não ter uma quantidade competitiva com a Índia, com os Estados Unidos, de engenheiros e programadores, né? Então, eu acho que vem até como uma solução para esse nosso problema de gargalo de desenvolvedor de software. O agro, em alguns momentos, ele foi considerado um setor que adotava as tecnologias mais tardiamente, ou seja, você tem um fenômeno tecnológico emergindo, outras áreas da economia o adotam e o agro estava lá mais no meio, para o final dessa cauda mais longa. Isso ainda acontece, Francisco, ou estamos vendo uma outra mudança significativa no setor? Eu vou te falar, aqui a gente está vendo uma outra mudança, e eu vou falar por quê. O que atrasou o desenvolvimento da adoção da mobilidade e do SaaS, né, da computação na nuvem no agro, é que faltou a infraestrutura. Então, a conectividade não era muito boa, né? Ainda não tinha chegado com vigor e com escala no agro. Então, você não conseguia entregar uma experiência para o produtor igual você entregava para o morador aqui do centro urbano. Agora, com a conectividade que a gente tem, com a chegada do Starlink e quase que a universalização da conectividade de alta qualidade, a gente está conseguindo ter uma IA que está chegando nesse ecossistema já robusto de infraestrutura. E a gente está vendo a velocidade da adoção muito rápida. É o maior fenômeno no mundo da tecnologia hoje, é a velocidade que a IA está chegando no consumidor final. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de velocidade, Sami, a pergunta é para você. 2024 começou com muita gente chamando a atenção para o fenômeno da inteligência artificial. Agora, 2025 já começa com um momento de adoção, em alguns momentos em maior escala do que aquilo que muitos imaginavam. Qual vai ser a marca de 2025 quando a gente trata de inteligência artificial? O que a nossa audiência precisa saber? Eu acho que a gente é uma questão de maturidade. A gente vai sair dos modelos mais curiosos. É a ferramenta que faz
que canta, a outra faz a imagem, para algo que de fato impacte a produtividade. Então as empresas já estão olhando isso, e uma coisa é a IA de entretenimento e a outra coisa é a IA de produtividade. E para isso, não adianta a empresa, por exemplo, liberar o Gemini, ou o Claude, ou o GPT, ou o que for, e falar assim, olha, você usa aí para te ajudar. Não, é a empresa estabelecendo processos e integrando as suas questões. Então, agora as empresas vão começar a olhar. E com isso, né, como foi falado agora há pouco, você tem uma série de startups que estão fazendo esse serviço. Então, às vezes a startup ela usa um processamento do próprio GPT ou do que for para solucionar uma dor de fato. Então, a gente sai dessa IA de curiosidade / entretenimento, de um deslumbramento que aconteceu com qualquer tecnologia, mas como a gente falou agora, ela é muito mais rápida, mas a internet também, né? No começo da internet, olha, é um website. Aí depois começou, olha, no website você pode comprar alguma coisa. Até uma internet que a gente tem hoje, em que você tem bancos totalmente virtuais, negócios gigantes. Então, vai ter esse amadurecimento, ele é mais rápido e cabe aos profissionais de TI olharem o que deve ser feito para a empresa. Um dos erros, e eu tenho 2 empresas de tecnologia, é a empresa achar que vai conseguir fazer tudo em casa. Normalmente você não consegue, e aí tem algumas razões. A primeira é que você precisa ter, para você fazer alguma coisa de IA própria, você precisa ter alguém de segurança de dados, alguém de layout, alguém de programação de linguagem, algum engenheiro de prompt. Então, você vai precisar de 5, 6 perfis diferentes que normalmente não tem. A outra coisa é que se gasta muito dinheiro para você pegar uma agrotech focada em IA, ela gastou muito tempo e aprendizado nisso. E quando você tenta fazer, você vai passar por esse processo. Então, às vezes, é um atalho para isso. Então, o que eu entendo é que o gestor de tecnologia e de informação, ele vai ter que olhar as soluções e ver qual se adapta e tentar seguir um caminho. E aí, claro, depois você vê que se adapta e tem um caminho, aí você fala, estamos usando com volume, talvez vale construir um modelo em paralelo e não usar pronto até essa conta se fechar. Interessante esse aspecto que você, Sami, traz sobre sair da esfera da curiosidade, amadurecer o uso da inteligência artificial e passar para um novo estágio, que é o estágio de resultados. Francisco, você também trazia alguma coisa nessa direção quando você falava sobre a usabilidade, né? Você começa a ver a inteligência artificial capturando os dados que já estão disponíveis nos diferentes setores do agro e transformando esses dados em insights para melhoria de processos. Isto ainda é algo que está na dinâmica das metas para 2025 ou já tem empresa tornando isso realidade e com um dado efetivo de quanto melhorou de resultado a partir desse processo? Não, Kellen, já tem empresa usando. Um exemplo que a gente tem aqui no portfólio é a JetBov, uma empresa de software de gestão da pecuária, que fez um baita projeto com a FINEP para lançar uma ferramenta de manejo de pasto. Ela conseguiu lançar a ferramenta em menos de um ano, ela já está sendo usada. Na agricultura, a gente sempre precisa de tempo para mensurar os resultados, né? Sempre precisa esperar passar uma safra, uma estação de monta. Então, a gente vai conseguir fazer uma avaliação melhor do impacto exato ano que vem, mas a gente está vendo já que os impactos são incríveis, né? A gente está vendo 2 grandes áreas nesse tsunami que é a IA em termos de produtividade. Então, primeiro são as ferramentas que chegam até o produtor e entregam para ele, via um avatar turbinado por IA, uma recomendação nova que ele não conseguia ter. A outra são aquelas soluções maiores setoriais, como logística e como serviços financeiros, que estão sendo turbinadas por IA, estão conseguindo trazer serviços mais eficientes, mais otimizados, mais rápidos, mais democráticos, né, para muitas vezes a base da pirâmide que não conseguia ter esse tipo de acesso, mas que já está chegando sim. Ano que vem eu acho que os resultados vão estar muito mais fáceis de demonstrar, mas esse ano já estão sendo entregues. Muito bacana. Samidana, você acha que 2025 vai ser marcado por qual questão especificamente falando de IA? Você já deu uma pista. Amadurecimento, uso focado em resultado. Amadurecimento
Pode continuar. E produtividade, assim, principalmente no agro. O agro é movido a números, assim, ó. Em vários casos você tem commodities, e aí tudo que aumenta a produtividade vai ser adotado. E eu acho que o Brasil tem andado nesse sentido. A gente ainda não tem os modelos próprios, não tem, na grande maioria. A gente ainda não tem os profissionais, tudo bem, mas você consegue fazer esses ajustes e essas integrações. Esse é o passo desse momento. Claro, tendo resultado e tendo mais fôlego, vamos supor o caso do ChatGPT, que é um caso que toda a audiência conhece. Eu estou usando tanto ChatGPT que está ficando caro, porque a gente está falando do uso profissional, que é o uso que você paga por token, não sei o que lá. Que uma hora você vai falar, olha, não faz sentido eu pagar tanto, eu vou criar meu próprio modelo. Eu acho que o agro vai no mesmo caminho. Vamos com soluções prontas, vamos testar soluções. Essas que são pagas, principalmente por uso, quando começar a ficar caro, eles vão falar, então eu vou investir próprio para parar de alugar. Porque quase tudo em IA você paga por processamento. O custo da IA é processamento. É processamento por nuvem, é placa que você tem que comprar. Então, eu acho que vai nessa toada, e eu acredito que o agro é um dos setores mais abertos a isso. Por quê? Porque hoje já é um setor muito de alta produtividade, de alta tecnologia, e o produtor faz conta. E essa ideia, né, que o pessoal que assiste aqui a Hora do Agro já sabe que o agro é aquela coisa mais caipira e distante da tecnologia, não existe. Hoje o agro tem as maiores tecnologias, inclusive o Brasil exporta tecnologia no agro em várias culturas. Muito legal. Obrigada, Sami, pela última alerta aqui para a nossa audiência. Francisco, a sua mensagem final, porque muita gente ainda pode estar nos ouvindo e dizendo, caramba, eu não adoto nada de IA no meu negócio, e eles estão falando de amadurecimento do processo para um novo salto. Como a gente faz para integrar todo mundo e não deixar ninguém de fora? Porque quem não adotar tecnologia vai ficar para trás? Essa é a pergunta da nossa pauta para você dar a sua mensagem final. Tem que despertar curiosidade, tem que ir atrás, tá? Pegando esse último ponto do Sami, a gente estava estudando aqui na empresa recentemente a placa e a plataforma tecnológica que o Elon Musk deve lançar ano que vem para competir com a NVIDIA, né? Deve dar um salto em cima do que a NVIDIA está entregando. Então, a velocidade que a gente vai aumentar, baratear custo, democratizar acesso, e a quantidade de dinheiro que os fundos de capital de risco nos Estados Unidos estão investindo nisso, vai continuar a ter muita inovação nesse setor por muitos anos. Então, hoje, quem ainda não despertou a curiosidade e o interesse nesse setor e não foi atrás, vai ficar para trás muito rápido. Poucas revoluções tecnológicas vão deixar tantas profissões obsoletas quanto essa. O Sami deu uma aula aqui do jornalista que não estiver investindo nisso, está ameaçado. A mesma coisa para o agrônomo, a mesma coisa para o produtor, tem que estudar. É ameaça por um lado, mas é oportunidade para o outro. Excelente, muito bom começar 2025 com vocês trazendo esse alerta, esse chacoalhão em muita gente aqui para a nossa audiência. Samidana, economista, comentarista da Jovem Pan, empresário da área de IA, obrigada pela sua presença. Francisco Jardim, fundador da SP Ventures, com muito conhecimento no agro e trazendo aqui as inovações do setor e de fora do setor para a gente. Voltem sempre, foi um prazer recebê-los. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês dois. Um feliz 2025 para todos. Que seja um excelente ano para o agro. Obrigada, Sami. Tchau, Francisco. Valeu. Tchau, Kelly. Tchau, Sami. Obrigada. A gente segue adiante ainda falando de inteligência artificial. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma tecnologia de baixo custo que promete trazer uma revolução também para o manejo hídrico na agricultura. Utilizando inteligência artificial, o sistema monitora em tempo real parâmetros como temperatura das folhas, radiação solar, umidade do ar, para identificar sinais de estresse hídrico nas plantas. Quando detectada a necessidade, o dispositivo aciona automaticamente o sistema de irrigação, garantindo mais eficiência no uso da água, que é um recurso crucial para todo o setor. Com leituras realizadas a cada minuto e transmissão dos dados em radiofrequência de baixo consumo energético, a tecnologia é acessível para médios e pequenos produtores. Segundo a Embrapa, uma parceria com o setor privado pretende lançar essa tecnologia comercialmente em até 2 anos. Uma pesquisa da consultoria McKinsey revelou que 70% das empresas já utilizam inteligência artificial nas atividades do dia a dia. A gente vai entender agora as tendências para este setor do agro e como a tecnologia está revolucionando as rotinas. Veja só, outro dado interessante é o que você está vendo na tela.
As empresas estão utilizando a inteligência artificial para realizar mais de uma função nos negócios. 72% das companhias já utilizam a inteligência artificial para uma ou mais funções. Veja também que há um aumento no uso da inteligência artificial para realizar mais tarefas na comparação de 2023 com 2024. No agronegócio, a McKinsey revela que o potencial que o uso da inteligência artificial tem, a analítica combinada com a inteligência artificial generativa, pode gerar ao setor com uma estimativa acima de 100 bilhões de dólares em valor econômico, ou seja, é um mercado crescente. A consultoria explica que a inteligência artificial analítica é aquela que resolve tarefas específicas, fazendo previsões com base em conjuntos de dados bem estruturados e regras pré-definidas. Já a inteligência artificial generativa se refere a aplicativos que processam conjuntos grandes e variados de dados não estruturados, incluindo dados geoespaciais, meteorológicos e realizando mais de uma tarefa. Ela pode gerar novas ideias, identificando padrões, principalmente quando se trata de tarefas complexas. E quando o agro junta essas questões, o resultado está nessa tela que você vê aí, que mostra o potencial de geração de valor econômico no agro. Os setores que estão sinalizados em preto são os que possuem maior potencial de ganho econômico com o uso da inteligência artificial, como nas operações que envolvem fertilizantes e equipamentos agrícolas, por exemplo. Em azul são as áreas que têm potencial médio e em cinza um menor potencial, é o que apontou a consultoria. E a gente vai em frente para entender o que vem por aí no mundo da inteligência artificial associado ao mundo dos negócios e do agro brasileiro. E para tratar das tendências de inteligência artificial para 2025, nós vamos receber Samidana, que é economista, comentarista da Jovem Pan e também profissional com atuação na área de inteligência artificial. Sami, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Está contigo, Kelly, no Hora H do Agro. Também sei que teremos um super especialista para esse bate-papo, uma área que eu trabalho e adoro. Muito obrigada, Sami, pela companhia. Se junta a nós, Francisco Jardim, que é fundador da SP Ventures, conhece muito de agro, de tecnologia e vai trazer para a gente algumas das tendências para esse novo ano. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Kellen. Uma honra estar aqui com você, com o Sami, falar desse tema aqui que a gente está tão otimista e estamos investindo tanto nele aqui no agro brasileiro. Muito bom. Vamos começar com você, Sami. Esse ano você apresentou para todos aqui na Jovem Pan e para todos no Brasil o seu avatar. Eu já vou começar por aí mesmo, pedindo para a produção colocar no ar uma imagem do Samidana, ou seja, via inteligência artificial, entrando na programação da empresa, da televisão, um avatar de IA. Já é um grande salto quando a gente fala de inteligência artificial e comunicação. Explica pra gente, foi você que fez e em que momento nós estamos na adoção de IA no Brasil? Olha, eu tenho duas empresas de IA. Essa do avatar que chama Samp, que é uma empresa que nasceu dentro da própria Jovem Pan e hoje tem vários clientes. O objetivo dela é usar IA para produção de conteúdo, seja para empresas de mídia, seja para empresas de outros ramos, mas que querem produzir conteúdo. Então, a gente tem caso de imobiliária, tem caso de empresas do ramo financeiro. Então, primeiro a gente tem robôs que a gente programa para capturar notícias. Então, cada veículo tem um editorial e seleciona, e uma empresa também seleciona onde são os pontos, onde são as fontes. Feito a captura, que pode ser em texto, pode ser notícias em vídeo, pode ser notícias em áudio, pode ser notícias em PDF e em qualquer formato, a IA processa e aí, de acordo com o manual de redação da empresa ou do veículo, a gente cria textos, áudios e vídeos. Esse caso que vocês têm, posts para redes sociais, por exemplo, esse caso que vocês estão vendo é um caso que é usado hoje na Jovem Pan, chama IA News Jovem Pan, tanto o texto como a voz, como o vídeo, são feitos totalmente por IA. A gente tem uma equipe que faz a curadoria só dos assuntos, então fala assim, hoje vamos falar sobre a questão do acordo do Mercosul e com a União Europeia que vai afetar o agro.
Então, você põe isso, a IA já gera, já edita o vídeo, já gera o áudio e vai para o ar. Uma edição pela manhã, uma edição pela noite. Depois eu falo com mais detalhes, mas eu tenho outras empresas que aí sim entram mais em áreas que não sejam, tudo que não é conteúdo. Então, tem empresa prestando serviço jurídico, para logística, para e-commerce, e aí vai. Mas conteúdo é a SAMP, SAMP.ai, que é AI, é o caminho dela, e é uma empresa que nasceu da Jovem Pan, depois de um trabalho que a gente fazia nos bastidores de mais de 2 anos, né? Principalmente para texto, para geração de gráficos de economia. Então, ela surgiu aí dentro e hoje é uma empresa independente, né? Ela tem outra gestão e eu sou um dos fundadores e um dos sócios. Muito legal, Sami. É engraçado, né, Francisco? A gente vê o Sami dando uma entrevista aqui pra gente e o avatar dele do lado, porque para alguém que está desavisado e não prestou atenção, fica difícil perceber que é um avatar com inteligência artificial trazendo essas notícias. E a gente começou a nossa entrevista aqui para tratar de tendências de IA também no agro com um case de inteligência ligada a conteúdo, fora do agro. Como é que está a adoção de IA no agro? Como foi 2024, como será 2025, Francisco? Mas, Kellen, eu acho que esse fenômeno de IA é o mais impressionante dessa grande revolução tecnológica, que é a disseminação, o quão abrangente está sendo a adoção, né? Está sendo muito mais rápido e mais abrangente do que foi a adoção da internet, por exemplo, né? A gente está vendo hoje todas as principais áreas do agro, seja na pecuária, seja na agricultura, dentro da porteira, fora da porteira, no mundo digital e no mundo da biotecnologia, implementando IA nos seus processos, seja para processar dados e conseguir entregar mais inteligência ao produtor, ou seja, para otimizar o desenvolvimento de novos produtos, né? É impressionante a velocidade que o nosso portfólio aqui de investimentos de AgTechs estão conseguindo embarcar essas tecnologias nas suas soluções existentes. Você falou sobre o portfólio de investimento nas AgTechs. Vocês investiram muito em empresas que enxergaram a IA como estratégica para o novo salto e você citou pecuária, mas tem outras áreas do agro que já estão usando a inteligência artificial. Se você puder, responda essas duas perguntas. Como é que vocês estão enxergando do ponto de vista de investimentos e quais são as áreas do agro que são mais notáveis na adoção de IA até o momento, na sua percepção? Total, Kellen, eu vou dar alguns exemplos, tá? A gente tem uma empresa investida que chama Egro, que é o maior software de gestão na nuvem para fazendas hoje do Brasil. Ela acabou de fazer uma parceria com o Google, com o Gemini, para desenvolver ferramentas conjuntas usando a sua base de produtores e dados, trazendo soluções de IA diretamente para a tomada de decisão. Aqui vai desde identificar dentro das fazendas que rodam na plataforma onde que a gente poderia estar utilizando itens de produtividade do produtor, até produzir conteúdo para conseguir atrair mais produtor para a plataforma, né? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que está realmente surpreendendo a gente pela velocidade da adoção é a cadeia de insumos biológicos. Quando a gente começou a investir em insumo biológico aqui no Brasil há mais de 10 anos, as empresas não tinham nenhum bioinformata, era sempre biólogo, engenheiro agrônomo, tocando as companhias, fazendo P&D, desenvolvendo e vendendo. Hoje, toda empresa de insumo biológico, seja biodefensivo, seja biofertilizante, que bate a nossa porta, já tem pelo menos um bioinformata na sua operação. E o uso de inteligência artificial permite a bioprospecção acelerada de micro-organismos, mas também permite a formulação de muitos micro-organismos dentro de um produto só, fazendo os cálculos e antecipando como que aqueles micro-organismos vão conseguir coexistir e entregar uma solução mais completa para o produtor. Então, a bioprospecção e o lançamento de novos produtos fica muito mais acelerado e eficaz com a IA. Interessante que você fala em processos mais acelerados, em ganhos, né, de eficiência. Eu volto para você, Sami, pegando justamente esse link. Eu vejo você viajando diferentes áreas do Brasil, fazendo palestras dirigidas a um público que quer saber de IA. Qual é a sua percepção sobre o uso da inteligência artificial em todos os demais setores da economia, não só o agro? E o que mais as pessoas te perguntam, o que mais elas têm interesse de saber nesse sentido de acelerar processos, de ganhar eficiência? Eu acho que tem um grande gargalo no Brasil, que é a falta de programadores de alto nível para criar os próprios modelos. Então, isso dá por 2 motivos, né? É uma formação muito específica
que muitas vezes é assediada internacionalmente. Então, tenho vários amigos que são brasileiros e moram aqui, mas trabalham para empresas lá fora. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, o segundo problema é que ainda a gente está, aí eu estou falando da maior parte das empresas, ela está ainda numa fase mais de curiosidade do IA. Então, você vê, olha, uma IA que faz uma música, olha, uma IA que faz planilha, olha, uma IA disso. E aí eu vejo o caminho sendo um facilitador. Então, eu tenho bons casos em que a gente fez poucas coisas de modelos próprios, mas que a gente conseguiu integrar. Então, você fala assim, ó, a gente vai pegar esse IA e integrar dentro do sistema do cliente, E eu acho que esse seria um passo intermediário até a gente ter de fato os próprios modelos de IA. Mas só integrar dentro do sistema do cliente já tem um ganho de produtividade enorme. Às vezes, para agro, por exemplo, você tem alguma coisa de reconhecimento de imagem que pode auxiliar na produção. Isso conectado ao sistema que o cliente já tem, já dá um salto qualitativo muito significativo. Interessante. Francisco, você concorda com a visão do Sami de desafios ligados à mão de obra, que é uma mão de obra que está bastante assediada, né? Você acha que pelo setor agro, tem algumas fronteiras, às vezes até geográficas, se torna mais difícil que a gente adote a IA em larga escala, na velocidade que outros setores, a exemplo de áreas de tecnologia, já estão adotando, em função desse aspecto de mão de obra? Kellen, eu vou te falar até um outro ângulo que endereça a mesma questão do Sami, mas que mostra o tamanho da oportunidade, né? O que a gente está vendo com as startups do agro? Hoje, com o IA, você precisa de menos programadores para desenvolver um produto e lançar uma ferramenta, porque o IA permite a escala do desenvolvimento de software, né? Então, um bom desenvolvedor hoje, usando inteligência artificial para desenvolver um código, desenvolver um produto, ele consegue fazer o que antes você precisava de 4, 5, 6 desenvolvedores, né? Então, as startups estão ficando muito mais enxutas, estão conseguindo ser muito mais produtivas e, por um lado, está sanando esse ponto da gente não ter uma quantidade competitiva com Índia, com os Estados Unidos, de engenheiros e programadores, né? Então, eu acho que vem até como uma solução para esse nosso problema de gargalo de desenvolvedor de software. O agro, em alguns momentos, ele foi considerado um setor que adotava as tecnologias mais tardiamente, ou seja, você tem um fenômeno tecnológico emergindo, outras áreas da economia o adotam e o agro estava lá mais no meio, para o final dessa cauda mais longa. Isso ainda acontece, Francisco, ou estamos vendo uma outra mudança significativa no setor? Eu vou te falar, aqui a gente está vendo uma outra mudança, e eu vou falar por quê. O que atrasou o desenvolvimento da adoção da mobilidade e do SaaS, né, da computação na nuvem no agro, é que faltou a infraestrutura. Então, a conectividade não era muito boa, né? Ainda não tinha chegado com vigor e com escala no agro. Então, você não conseguia entregar uma experiência para o produtor igual você entregava para o morador aqui do centro urbano. Agora, com a conectividade que a gente tem, com a chegada do Starlink e quase que a universalização da conectividade de alta qualidade, a gente está conseguindo ter uma IA que está chegando nesse ecossistema já robusto de infraestrutura. E a gente está vendo a velocidade da adoção muito rápida. É o maior fenômeno no mundo da tecnologia hoje, é a velocidade que a IA está chegando no consumidor final. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de velocidade, Sami, a pergunta é para você. 2024 começou com muita gente chamando a atenção para o fenômeno da inteligência artificial. Agora, 2025 já começa com um momento de adoção, em alguns momentos em maior escala do que aquilo que muitos imaginavam. Qual vai ser a marca de 2025 quando a gente trata de inteligência artificial? O que a nossa audiência precisa saber? Eu acho que a gente é uma questão de maturidade. A gente vai sair dos modelos mais curiosos. É a ferramenta que canta, a outra faz a imagem, para algo que de fato impacte a produtividade. Então as empresas já estão olhando isso, e uma coisa é a IA de entretenimento e a outra coisa é a IA de produtividade. E para isso, não adianta a empresa, por exemplo, liberar o Gemini, ou o Claude, ou o GPT, ou o que for, e falar assim, olha, você usa aí para te ajudar. Não, é a empresa estabelecendo processos e integrando as suas questões.
Então, agora as empresas vão começar a olhar. E com isso, né, como foi falado agora há pouco, você tem uma série de startups que estão fazendo esse serviço. Então, às vezes a startup ela usa um processamento do próprio GPT ou do que for para solucionar uma dor de fato. Então, a gente sai dessa IA de curiosidade / entretenimento, de um deslumbramento que aconteceu com qualquer tecnologia, mas como a gente falou agora, ela é muito mais rápida, mas a internet também, né? No começo da internet, olha, é um website. Aí depois começou, olha, no website você pode comprar alguma coisa. Até uma internet que a gente tem hoje, em que você tem bancos totalmente virtuais, negócios gigantes. Então, vai ter esse amadurecimento, ele é mais rápido e cabe aos profissionais de TI olharem o que deve ser feito para a empresa. Um dos erros, e eu tenho 2 empresas de tecnologia, é a empresa achar que vai conseguir fazer tudo em casa. Normalmente você não consegue, e aí tem algumas razões. A primeira é que você precisa ter, para você fazer alguma coisa de IA própria, você precisa ter alguém de segurança de dados, alguém de layout, alguém de programação de linguagem, algum engenheiro de prompt. Então, você vai precisar de 5, 6 perfis diferentes que normalmente não tem. A outra coisa é que se gasta muito dinheiro para você pegar uma agrotech focada em IA, ela gastou muito tempo e aprendizado nisso. E quando você tenta fazer, você vai passar por esse processo. Então, às vezes, é um atalho para isso. Então, o que eu entendo é que o gestor de tecnologia e de informação, ele vai ter que olhar as soluções e ver qual se adapta e tentar seguir um caminho. E aí, claro, depois você vê que se adapta e tem um caminho, aí você fala, ó, estamos usando com volume, talvez vale construir um modelo em paralelo e não usar pronto até essa conta se fechar. Interessante esse aspecto que você, Sami, traz sobre sair da esfera da curiosidade, amadurecer o uso da inteligência artificial e passar para um novo estágio, que é o estágio de resultados. Francisco, você também trazia alguma coisa nessa direção quando você falava sobre a usabilidade, né? Você começa a ver a inteligência artificial capturando os dados que já estão disponíveis nos diferentes setores do agro e transformando esses dados em insights para melhoria de processos. Isto ainda é algo que está na dinâmica das metas para 2025 ou já tem empresa tornando isso realidade e com um dado efetivo de quanto melhorou de resultado a partir desse processo? Não, Kellen, já tem empresa usando. Um exemplo que a gente tem aqui no portfólio é a JetBov, uma empresa de software de gestão da pecuária, que fez um baita projeto com a FINEP para lançar uma ferramenta de manejo de pasto. Ela conseguiu lançar a ferramenta em menos de um ano, ela já está sendo usada. Na agricultura, a gente sempre precisa de tempo para mensurar os resultados, né? Sempre precisa esperar passar uma safra, uma estação de monta. Então, a gente vai conseguir fazer uma avaliação melhor do impacto exato ano que vem, mas a gente está vendo já que os impactos são incríveis, né? A gente está vendo 2 grandes áreas nesse tsunami que é a IA em termos de produtividade. Então, primeiro são as ferramentas que chegam até o produtor e entregam para ele, via um avatar turbinado por IA, uma recomendação nova que ele não conseguia ter. A outra são aquelas soluções maiores setoriais, como logística, como serviços financeiros, que estão sendo turbinadas por IA, estão conseguindo trazer serviços mais eficientes, mais otimizados, mais rápidos, mais democráticos, né, para muitas vezes a base da pirâmide que não conseguia ter esse tipo de acesso, mas que já está chegando sim. Ano que vem eu acho que os resultados vão estar muito mais fáceis de demonstrar, mas esse ano já estão sendo entregues. Muito bacana. Samidana, você acha que 2025 vai ser marcado por qual questão especificamente falando de IA? Você já deu uma pista. Amadurecimento, uso focado em resultado. Amadurecimento... Pode continuar. E produtividade, assim, principalmente no agro. O agro é movido a números, assim, ó. Em vários casos você tem commodities, e aí tudo que aumenta a produtividade vai ser adotado. E eu acho que o Brasil tem andado nesse sentido. A gente ainda não tem os modelos próprios, não tem na grande maioria. A gente ainda não tem os profissionais,
tudo bem, mas você consegue fazer esses ajustes e essas integrações. Esse é o passo desse momento. Claro, tendo resultado e tendo mais fôlego, vamos supor o caso do ChatGPT, que é um caso que toda a audiência conhece. Eu estou usando tanto ChatGPT que está ficando caro, porque a gente está falando o uso profissional, que é o uso que você paga por token, não sei o que lá. Que uma hora você vai falar, olha, não faz sentido eu pagar tanto, eu vou criar meu próprio modelo. Eu acho que o agro vai no mesmo caminho. Vão com soluções prontas, vão testar soluções, essas que estão pagas principalmente por uso. Quando começar a ficar caro, eles vão falar, então eu vou investir próprio para parar de alugar. Porque quase tudo em IA você paga por processamento. O custo da IA é processamento. É processamento por nuvem, é placa que você tem que comprar. Então, eu acho que vai nessa toada e eu acredito que o agro é um dos setores mais abertos a isso. Por quê? Porque hoje já é um setor muito de alta produtividade, de alta tecnologia e o produtor faz conta. E essa ideia, né, que o pessoal que assiste aqui a Hora do Agro já sabe que o agro é aquela coisa mais caipira e distante da tecnologia, não existe. Hoje o agro tem as maiores tecnologias, inclusive o Brasil exporta tecnologia no agro em várias culturas. Muito legal. Obrigada, Sami, pela última alerta aqui para a nossa audiência. Francisco, a sua mensagem final, porque muita gente ainda pode estar nos ouvindo e dizendo, caramba, eu não adoto nada de IA no meu negócio e eles estão falando de amadurecimento do processo para um novo salto. Como a gente faz para integrar todo mundo e não deixar ninguém de fora? Porque quem não adotar a tecnologia vai ficar para trás? Essa é a pergunta da nossa pauta para você dar a sua mensagem final. Tem que despertar curiosidade, tem que ir atrás, tá? Pegando esse último ponto do Sami, a gente estava estudando aqui na empresa recentemente a placa e a plataforma tecnológica que o Elon Musk deve lançar ano que vem para competir com a NVIDIA, né? Deve dar um salto em cima do que a NVIDIA está entregando. Então, a velocidade que a gente vai aumentar, baratear custo, democratizar acesso e a quantidade de dinheiro que os fundos de capital de risco nos Estados Unidos estão investindo nisso, vai continuar a ter muita inovação nesse setor por muitos anos. Então, hoje, quem ainda não despertou a curiosidade e o interesse nesse setor e não foi atrás, vai ficar para trás muito rápido. Poucas revoluções tecnológicas vão deixar tantas profissões obsoletas quanto essa. O Sami deu uma aula aqui do jornalista que não estiver investindo nisso, está ameaçado. A mesma coisa para o agrônomo, a mesma coisa para o produtor, tem que estudar. É ameaça por um lado, mas é oportunidade por outro. Excelente, muito bom começar 2025 com vocês trazendo esse alerta, esse chacoalhão em muita gente aqui para a nossa audiência. Samidana, economista, comentarista da Jovem Pan, empresário da área de IA, obrigada pela sua presença. Francisco Jardim, fundador da SP Ventures, com muito conhecimento no agro e trazendo aqui as inovações do setor e de fora do setor para a gente. Voltem sempre, foi um prazer recebê-los. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês dois. Um feliz 2025 para todos. Que seja um excelente ano para o agro. Obrigada, Sami. Tchau, Francisco. Valeu. Tchau, Kelly. Tchau, Sami. Obrigada. A gente segue adiante ainda falando de inteligência artificial. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma tecnologia de baixo custo que promete trazer uma revolução também para o manejo hídrico na agricultura. Utilizando inteligência artificial, o sistema monitora em tempo real parâmetros como temperatura das folhas, radiação solar, umidade do ar, para identificar sinais de estresse hídrico nas plantas. Quando detectada a necessidade, o dispositivo aciona automaticamente o sistema de irrigação, garantindo mais eficiência no uso da água, que é um recurso crucial para todo o setor. Com leituras realizadas a cada minuto e transmissão dos dados em radiofrequência de baixo consumo energético, a tecnologia é acessível para médios e pequenos produtores. Segundo a Embrapa, uma parceria com o setor privado pretende lançar essa tecnologia comercialmente em até 2 anos.